Eu estava por esses dias meio desanimado, sabe? Já ficou desanimado? Todo mundo em algum momento fica um pouco desanimado, sim ou não? Em algum momento você bate aquela badzinha assim. Todo mundo, a gente é humano, irmão. De vez em quando a gente fica. E nessa que eu comecei a perceber esse sentimento me sondando, me rondando, o Espírito Santo me levou a esse texto. Um pedido do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso de número 13. Coloca aí pra gente, por favor. Portanto, peço-lhes que não se desanimem. Portanto, peço-lhes que não se desanimem. Essa palavra, desanimar, no grego é a palavra ekikakio, que é estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. E meu irmão, eu te pergunto hoje aqui, quem nunca em algum momento da vida se sentiu assim? Desanimado, exausto, quem nunca ficou se sentindo cansado, pensando na vida? A mensagem que o Bispo Júlio pregou hoje no culto das 10h30, que acredito que vai ministrar também no culto das 19h, falando sobre questões que valem a pena, e essa mensagem vale muito a pena você ouvir depois. Quem nunca ficou pensativo assim, sobre questões da vida, meio desanimado talvez com o emprego, com o lugar onde mora, com as pessoas que convive? Sim ou não? Fica ou não fica? De vez em quando, fica ou não fica? E eu comecei a pensar sobre esse texto. E meu irmão, se a gente parar para pensar, a gente tem alguns motivos para desanimar. Ai, o governo, ai isso, ai aquilo, o lugar onde eu moro, a casa, isso. Se a gente começar a procurar, a gente começa a achar. Mas, ao mesmo tempo que eu posso ter alguns motivos para desanimar, eu posso olhar para um outro lado, que eu também vou encontrar muitos e muitos motivos que vão me animar. Amém? Ao mesmo tempo que eu olho para um lado e posso ver alguns motivos para desanimar, eu posso olhar para o outro lado, que eu vou ter muitos motivos, mas muitos, para continuar, para perseverar, para continuar caminhando, que vão me animar. A grande questão é para onde você está olhando. Você está focado naquilo que desanima, ou está olhando para aquilo que te anima? Você está focado naquilo que te entristece, ou está olhando para aquilo que te alegra, que te traz esperança, que te enche, que te fortalece? A grande questão, meu irmão, minha irmã, hoje aqui, para mim e para você é, para onde eu e você estamos olhando? Eu gosto muito dessa carta aos Efésios. Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Essa é uma das 4 cartas que ele escreve. Ele escreve aos Filipenses, ele escreve a carta de Filemão, ele escreve Colossenses, e por último ele escreve também a carta aos Efésios. Éfeso é uma cidade muito importante para o apóstolo Paulo, um centro evangelístico que, por onde ele passou ali, ficou praticamente quase 3 anos. Uma cidade portuária, na Ásia Menor, atual Turquia, onde muitos viajantes se encontravam, uma cidade que havia prosperado, crescido, com quase 500 mil de habitantes. Então, um centro evangelístico muito importante para o apóstolo Paulo. Essa é a mesma igreja, né? A igreja de Éfeso é a mesma igreja citada em Apocalipse, quando Jesus, através de João, envia uma carta, dizendo a eles que retornem ao seu primeiro amor, mas também elogiando eles, dizendo que eles são aqueles que resistem aos nicolaítas, uma seita que tentava deturbar o evangelho de Deus, trazendo heresias para dentro da igreja, e os efésios tinham essa qualidade, eles resistiam a estas pessoas. Então era uma cidade, uma igreja muito importante. Amém? Eu gosto muito do texto
do capítulo 2, verso de número 10. Em Efésios nós temos muitos textos conhecidos, como o capítulo 2, verso 8, que fala sobre a nossa salvação pela graça, amém? Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Temos o texto de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os poderes espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mas eu gosto muito, porque para mim Efésios 2:10 é praticamente um resumo da carta, uma síntese da carta, porque diz que nós somos uma nova criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para mim a carta de Efésios é dividida em dois momentos. Na primeira parte, o apóstolo Paulo fala muito sobre quem nós somos. E ele fala, vocês são santos, vocês são escolhidos, vocês são amados, vocês foram separados. Ele fala sobre a nossa identidade. E meu irmão, se tem algo que o cristão precisa ter bem estabelecido, é a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Na segunda parte, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre o nosso propósito. Enquanto na primeira parte ele fala sobre quem nós somos, na segunda parte ele vai falar para que é que nós somos feitos, qual é o nosso propósito, porque é que Deus nos colocou aonde nos colocou. Para mim então, o capítulo 2, o verso 10, é um resumo, é uma síntese. John Stott, um escritor que eu gosto muito de ler, dividiu um pouco mais. Ele diz que é dividido em 4 partes. A primeira fala sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo. A segunda, sobre a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo. A terceira, sobre os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, especialmente a união e a pureza. E quarto, os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe, a harmonia no lar e a luta contra o diabo. Eu acho interessante porque nessa carta endereçada aos Efésios, aos gentios, Paulo os chama de os santos, os fiéis. Palavras que eram usadas apenas aos judeus, ao povo de Deus, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, já não há mais judeu, já não há mais gentil, agora somos um só em Deus, o muro de divisão foi derrubado, já não há mais separação entre nós, somos todos um único corpo, somos todos uma única igreja, um único povo, o povo de Deus, o povo escolhido. O apóstolo Paulo agora está nos mostrando como nós fomos inseridos, enxertados na família de Deus. O capítulo 2, no verso 19 diz, vocês já não são mais forasteiros e nem estrangeiros, mas são membros da família de Deus. Os efésios são um povo que foram alcançados pela graça de Deus. Assim como nós somos um povo que fomos alcançados pela graça de Deus. Não estamos aqui por merecermos, estamos aqui porque fomos alcançados pela graça de Deus. Temos acesso ao Pai não porque merecemos, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme diz o capítulo 1 dessa carta, no verso 3, não porque merecemos, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus. Somos um povo, meu irmão, que estamos debaixo da graça de Deus, amém? Mas mesmo um povo que caminha debaixo da graça de Deus, pode ter os seus momentos de desânimo. Mesmo um povo que tem tanto que celebrar, que tem tanto que comemorar, que tem tanto que vibrar, pode em algum momento da vida caminhar debaixo de um desânimo. O que a gente precisa aprender hoje aqui é que o desânimo é um sentimento, e que a minha e a sua vida não pode ser governada por um sentimento. Sentimentos oscilam, eu já falei isso aqui. Um dia eu estou mal, outro dia eu estou bem. Mas a verdade prevalece para sempre, a verdade é imutável, a verdade, meu irmão, ela não muda. Hoje é uma verdade, amanhã continua sendo a mesma verdade, e depois a mesma verdade, e vai ser a verdade para sempre. Jesus é a verdade, e Ele não muda.
É por isso que a minha e a sua vida não pode ser governada por um sentimento, seja ele qual for. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23, coloca aí para a gente por favor na tela. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Que esperança é essa? Diga Jesus. Não, diga mais forte, diga Jesus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Que esperança é essa? Pois aquele que prometeu é fiel. Meu irmão, você pode se apegar a muitas coisas e isso te levar a um buraco de desânimo. Mas você pode escolher se apegar a uma única coisa, e isso vai te levar a caminhar firme numa esperança. Se apegue em Jesus, abrace Jesus, Ele é a verdade da minha vida e da sua vida. E se nós estivermos firmados nesta verdade, pode vir o sentimento de desânimo hoje, pode vir amanhã, mas isso não vai me afundar, não vai te afundar, não vai te parar. Vamos seguir adiante, porque nós temos uma esperança, e essa esperança tem nome: Jesus. 3 coisas que eu marquei aqui, que sempre tentam nos desanimar. A primeira delas é o tempo, diga o tempo. Abre comigo Gênesis capítulo de número 15, por favor. No capítulo 12, Abraão é chamado por Deus. Abrão é chamado por Deus, com 75 anos de idade, e recebe uma promessa que seria pai de uma nação, pai de um povo escolhido por Deus. O problema é que o tempo passa. O tempo passa, e aquele que é chamado para ser pai de um povo, pai de uma nação, não tem nenhum filho. E muitas vezes é o tempo que vai matando a nossa esperança. E muitas vezes é o tempo que vai trazendo para a gente desânimo. Porque a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma promessa, e o que acontece? O tempo passa. O tempo passa e parece que as coisas não aconteceram. O tempo passa e parece que a promessa não se cumpriu. O tempo passa e parece que já foi, que já deu, e que já não dá mais, e que já não tem mais jeito. No capítulo 15, Abraão está tendo um encontro com Deus. O verso de número 1 diz: pois depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Verso de número 2: mas Abraão perguntou: ó, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Verso 3: e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. O que está acontecendo aqui? O tempo passou. Abraão recebe uma palavra em Gênesis capítulo 12, e Abraão sai do culto todo feliz. Eu vou viver a promessa, Deus vai fazer na minha vida, eu creio. Mas aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, o tempo vai passando, e agora Abraão já está: será que aquele dia era Deus falando mesmo? Será que aquele profeta, será que aquela palavra foi para mim mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Imagina Abraão, será que eu tomei a decisão certa de sair ali do meio da minha parentela, de sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para um caminho que eu nem sei aonde vai dar? O tempo vai passando e a gente vai sendo consumido pelo será. Sim ou não? E Abraão está ali: Senhor, o Senhor não me deu nenhum filho, estou velho, o tempo passou e ali, não aconteceu nada. Verso de número 4: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe:
olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão estava desanimado, e o remédio de Deus para Abraão foi uma palavra e uma visão. Diga: uma palavra e uma visão. Abraão estava consumido pelo desânimo, Abraão estava consumido pela dúvida, mas Deus traz um remédio para Abraão naquele momento. E que remédio é esse? Uma palavra e uma visão. No texto está ali, meu irmão: disse Deus. Eu quero dizer para você que chegou aqui essa tarde desanimado, que está assistindo a gente aí, está desanimado, Deus tem uma palavra e uma visão para você nessa tarde. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra e uma visão para você. Deus diz para Abraão: Abraão, eu falei que ia te dar uma nação, eu falei que ia te dar um filho, e um filho gerado por você será o teu herdeiro. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Deus está olhando assim, está dizendo: Abraão, eu sei que você não é capaz de contar as estrelas, e o que eu estou dizendo para você é que eu vou te dar aquilo que você não é capaz de ter. Que eu vou te dar aquilo que você não é capaz de consumir, de conquistar. Eu vou te dar, Abraão. Deus dá para ele uma palavra e Deus dá para ele uma visão. Joel capítulo 2, meu irmão, Deus traz uma promessa sobre as nossas vidas. Ele diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Eu declaro em nome de Jesus: Deus está abrindo a tua visão agora aqui nessa tarde. Que o Senhor abra os teus olhos para que você veja, que Ele abra os teus olhos para que você veja. O desânimo faz a nossa visão ficar limitada, o desânimo faz a nossa visão ficar só no agora, só no que não aconteceu, só no que não conquistou. Começa, meu irmão, a abrir a tua visão, começa, meu irmão, a olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, comece a ver além das circunstâncias. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O tempo, muitas vezes, consome. O tempo muitas vezes traz o desânimo para as nossas vidas. Mas Deus trouxe para Abraão uma palavra e uma visão, e Deus está trazendo para você aqui essa tarde uma palavra e uma visão. Capítulo 21 de Gênesis, avança comigo por favor, verso de número 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe, diga: quem prometeu é fiel. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Ele prometeu, Ele vai fazer, meu irmão. Descansa. Não permita que o tempo enterre tuas promessas, não. Continua acreditando. Aquele que prometeu é fiel para fazer. Verso de número 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Quem recebeu a promessa de um filho? Diga: Abrão. Em quem se concretou a promessa do filho? Em Abraão. Sabe o que eu vejo aqui, que Deus falou muito comigo? Que não é só aquilo que você vai receber, é quem você vai se tornar na jornada enquanto você espera para receber. Não é só, meu irmão, o que Deus vai te dar, é em quem Ele vai te transformar. Quem recebe a promessa? Abrão. Mas em quem se concretiza a promessa? Em Abraão. É outra pessoa, é uma outra identidade, mudou, foi transformado. Deus vai fazer assim com você. Esse tempo não é para enterrar as promessas, não é para te desanimar, é para te transformar, é para te amadurecer, é para te preparar.
Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Diga, não foi antes, não foi depois, foi no tempo de Deus. Não é antes e não é depois, meu irmão. Sabe o que eu vejo aqui? Que não adiantava Abraão e Sara fazer campanha, que não adiantava Abraão e Sara subir o monte, fazer jejum. No tempo fixado por Deus, Sara deu à luz a Isaque. Da mesma forma como não adiantava eles tentar fazer nada para anteceder, também não adiantava nada o inferno fazer qualquer coisa para atrasar. Da mesma maneira, meu irmão, que você não pode fazer nada para que aconteça antes, o inferno também não pode fazer nada para que aconteça depois. Na época fixada por Deus, no tempo determinado por Deus, a promessa vai. Eu não sei se você acredita nisso que eu estou declarando aqui sobre a tua vida. Meu irmão, o diabo não pode impedir, o inferno não pode atrasar. Deus marcou o dia, Deus marcou a data, vai acontecer. A segunda coisa que muitas vezes nos traz desânimo são as frustrações. Se você, meu irmão, nunca se frustrou com ninguém, é porque você não está convivendo com pessoas. Se você nunca ficou frustrado, chateado, decepcionado com alguém, é que você não está convivendo com pessoas. Amém? Lembra da história de José? José foi um cara que se decepcionou com muita gente. Porque olha só, meu irmão, o que José tinha? José tinha um sonho, José tinha uma promessa, José tinha um projeto de Deus na vida dele, e José só estava compartilhando o que ele tinha. José sempre teve no seu coração um espírito de servir, mas a Bíblia diz que enquanto José foi servir os seus irmãos, que a Bíblia diz que o pai dele falou, olha, vai lá ajudar seus irmãos. Então ele foi lá para servir os irmãos. Ele não foi lá para arrumar briga, ele não foi lá para se aparecer, ele não foi lá para arrumar encrenca, ele foi lá para servir. Mas enquanto ele vai servir, a Bíblia diz que seus irmãos o traíram, jogaram ele num buraco, depois pegaram e venderam ele como escravo. E aí José agora poderia ser consumido pelas suas frustrações. Deus, o Senhor me deu promessas, mas nem a minha família acredita nessas promessas, mas nem os da minha casa, mas nem os meus irmãos, olha só o que fizeram comigo, olha só, me jogaram no buraco, me venderam, agora olha onde eu estou, eu sou um escravo. José poderia ter sido consumido pelas suas frustrações, mas eu não vejo isso no texto. O que eu vejo? José servia enquanto era um filho amado dentro da sua casa, mas José também servia enquanto era um escravo dentro da casa de Potifar. A Bíblia diz que José estava ali servindo, e a Bíblia diz que Potifar, o cara nem crente era, mas ele olhou e viu, ele percebeu, era perceptível que Deus estava com José. Cara, isso é extraordinário ou não é? Ele nem crente era, meu irmão, é um egípcio, mas ele olhou e viu, a Bíblia diz, ele viu que Deus estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele fazia. Isso só me mostra a excelência de José. José não estava ali reclamando da vida, ai, que as coisas para mim não dão certo, ai, que não sei o que, não. José estava ali servindo com excelência, fazendo com excelência, acreditando na promessa. Mas quando tudo parecia que ia dar certo para José, vem a esposa de Potifar e acusa ele de tentativa de estupro. E agora José é acusado e condenado injustamente. E José agora poderia se frustrar mais uma vez. Poxa Deus, parece que quando tudo está dando certo, aí vem aí e dá tudo errado. Já aconteceu com você? Parecia que estava tudo indo bem, e de repente, puf, desabou. Já aconteceu?
Nossa, não é possível. Não, comigo parece que não é para acontecer. Não, comigo parece que não é para dar certo mesmo. Não sei, tem alguma coisa aqui. É agora onde que José está? Na prisão. Ele poderia estar lá reclamando. Poderia estar lá falando que com ele é isso mesmo, que essa é a vida dele, que tem que dar errado mesmo. Mas a Bíblia diz que o carcereiro olhou para José e viu graça em José. E deu, sei lá se José virou o comandante do Comando Vermelho ali do Egito, sei lá como que é esse negócio, mas ele virou o cara da prisão. O governo da prisão estava nas mãos de José. E agora José que comandava o negócio todo ali. E aí, José está fazendo o que na prisão? Servindo. Porque o coração dele não mudou. Servia na casa do pai, servia como escravo, está servindo como prisioneiro. Não importava onde ele estava servindo. A Bíblia diz que 2 caras têm um sonho. Estava ali também preso, o padeiro e o copeiro do rei. José passa por eles e vê eles todo atordoado. O que aconteceu com vocês? A gente teve um sonho, ninguém pode interpretar esse sonho. Conta o sonho para mim. Eles contam o sonho, José interpreta o sonho, e conforme José interpreta, acontece. O padeiro é condenado à morte e o copeiro é restituído à presença do rei, para resumir a história. José fala para o copeiro, quando chegar lá, lembra de mim, fala de mim para o rei. E o que acontece? Ele lembra? Ele lembra de José? Não. José foi traído, José foi acusado, José foi condenado, e agora José é esquecido. De novo José se frustrando. E aí José podia falar, aí agora já era, né, irmão? Não, é o irmão, é o patrão, é na cadeia, não importa, onde eu estou, parece que tem que dar ruim. Mas no tempo de Deus, 2 anos depois, quem tem um sonho? O faraó. Quem sabe interpretar sonho? O José. José sai da cadeia para servir no palácio. José não foi consumido pelas suas frustrações. José continuou acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. José, meu irmão, sabia separar bem 2 coisas: confiança e serviço. Diga, confiança e serviço. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, serviço para as pessoas, confiança para Deus. José não colocou a confiança dele em pessoas. Não, eu não dependo de pessoas para que a promessa se cumpra. Eu dependo de Deus. A minha confiança está em Deus. Eu vou continuar servindo pessoas e confiando em Deus. Servindo pessoas e confiando em Deus. Por que tem muita gente que para na caminhada? Porque, meu irmão, está querendo confiar em pessoas, está querendo se apoiar em pessoas, é um contato, um network, é porque ele pode, é porque ele sabe, porque ele conhece. Não, meu irmão, a minha confiança está em Deus. Isaías 40:30 diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Levante sua mão comigo e diga, minha confiança está em Deus. Você vai continuar servindo pessoas e confiando em Deus. Terceira coisa que sempre tenta nos desanimar, por último, perseguição. Davi foi exaustivamente perseguido por Saul. 1 Samuel capítulo 18, verso 5. Abre aí. Esse texto me traz uma indignação. Olha isso, não é possível isso aqui. Olha só o que diz. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Quem é que é empresário? Quem é empresário? Tem funcionário. Você não gostaria, meu irmão, de ter um cara desse como Davi? Tudo que fala para fazer, ele faz com muita habilidade. Pô!
Mas o texto vai continuar e vai dizer que quando Davi voltava das guerras, havia um cântico. As pessoas começaram, as mulheres ali começaram a cantar que Saul matou 1000, mas que Davi matou 10.000. E aquilo entrou no coração de Saul. Porque olha a mentalidade tão pequena de Saul. Quem trouxe Davi para perto foi Saul. Quem era o líder de Davi? Saul. E Saul podia olhar e dizer assim: olha só, foi muito mais além do que eu, cresceu mais, está indo mais longe, vai ser melhor. Mas Saul foi consumido pela inveja. Saul olhou e disse assim: pode ser bom, só não pode ser melhor do que eu. E por causa da inveja, Saul começou a perseguir Davi. E você conhece a história, Saul fez de tudo para poder matar Davi, para acabar com a vida de Davi. Davi, embora estivesse sendo perseguido por Saul, não teve a sua identidade alterada. Não mudou quem ele era. Meu irmão, não permita que as perseguições da vida mude quem você é. Altere sua essência. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas Davi disse: quem sou eu para colocar a mão no ungido do Senhor? Porque Davi entendeu, não é porque ele está fazendo mal que eu vou fazer o mal também. Cada um dá o que tem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, cada um dá o que tem. Meu irmão, não é porque o outro está fazendo errado que você vai retribuir com errado. Não é porque o outro fez mal para você que você vai retribuir com mal. Cada um dá o que tem. Se Saul tinha inveja para dar, Davi tinha honra para entregar. Se Saul tinha inveja, tinha raiva, tinha ódio, Davi tinha amor, Davi tinha compaixão. Cada um dá o que tem. E eu declaro: a perseguição não vai alterar a sua essência. O que as pessoas fizeram de mal para você não vão ditar o que você vai fazer para as pessoas. Romanos 12, 19, coloca aí para a gente por favor, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Verso 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia! Não é porque te fizeram mal que você vai fazer o mal. Cada um dá o que tem. Então não permita que as perseguições te desanime. Continua acreditando. Davi tinha uma promessa. E qual era a promessa? Um dia Samuel foi lá e falou: Deus te escolheu para ser rei de Israel. Então não importa o que Saul vai fazer, não importa o que ninguém vai fazer, quem prometeu é fiel para cumprir. O tempo, meu irmão, não vai fazer com que você desanime. As frustrações com as pessoas não vão fazer com que você desanime. E nem as perseguições da vida vão fazer com que você desanime. Todos esses homens estavam carregando uma coisa. Que coisa era essa? A fé em uma promessa. Meu irmão, Abraão tinha uma promessa, José tinha uma promessa, Davi tinha uma promessa, você tem uma promessa, e você não vai desanimar até que essa promessa se cumpra. Hebreus 11 traz para nós uma série de heróis da fé. 16 nomes são citados ali em Hebreus 11, fora os outros que não são citados, mas em todos eles diz: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé você vai chegar lá, pela fé a promessa vai se cumprir, pela fé você vai continuar, pela fé você não vai parar, pela fé o desânimo não vai te consumir, pela fé, pela fé. O apóstolo Paulo diz então aos Efésios: não desanimem, não desanimem. E por último, ele faz uma oração que eu quero compartilhar com vocês aqui. Podem se colocar de pé, por favor.
Nós vamos ler a oração que o apóstolo Paulo faz a partir do verso de número 14. Aleluia. Quem pode ir dando glória a Deus aí? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família de Deus no céu e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, olha que poderoso, olha a oração de Paulo aqui, meu irmão, e eu declaro que essa é a minha oração para a tua vida hoje aqui. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. E a primeira coisa que eu quero declarar sobre a tua vida aqui, é que hoje Deus renova as suas forças. Estava se sentindo exausto, cansado, fadigado. Eu oro para que pelo seu poder no seu íntimo, o Espírito renove as suas forças, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que o apóstolo Paulo traz para a gente? Eu oro para que vocês sejam renovados com força pelo Espírito. Eu oro para que Cristo habite em vocês. Meu irmão, é maravilhoso isso. Eu oro para que Cristo habite em vocês. Eu oro para que vocês sejam arraigados, alicerçados em amor, para que vocês estejam fundamentados, enraizados em amor. Oro para que juntamente com todos os santos vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu não sei, meu irmão, isso aqui é algo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Ele está dizendo que vocês tenham força, que vocês tenham fé, que vocês tenham conhecimento, que vocês sejam cheios, de toda plenitude de Deus. E essa é a minha oração por vocês hoje, que vocês sejam fortalecidos, que vocês recebam fé, que vocês recebam conhecimento, e que sejam cheios. Sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não vai parar, meu irmão, não vai ficar para trás, não vai desanimar, não vai desistir dos negócios, não vai desistir da família, não vai desistir do casamento, não vai desistir do ministério. Aquele